Olá, amigo do Efluente. Conforme prometido, estamos aqui de volta para falar sobre esse tema que é a desidratação de lodos biológicos, em especial. E o pessoal aqui já conhece, vocês são quase da casa aqui. Falta a Vanessa aí para ir no estúdio, que não foi. A gente só tem gravado em feira, mas a gente vai providenciar isso aí. Ficar esperando. Então o pessoal já conhece vocês, eu acho que vamos direto para o assunto, qual que é a percepção de vocês referente ao deságua de lodo em sistemas biológicos? Do ponto de vista técnico de lodo, quais as condições que a gente precisa ter, que esse lodo talvez estaria mais adequado para ser desidratado? E do ponto de vista técnico da parte dos produtos, né, a importância da gente ter um produto adequado e qual o impacto também de um ponto de dosagem, coisas desse tipo. Bom, eu começaria falando que o floco ideal, aquele que a gente já mostrou, pode colocar aqui de novo na edição, né? Esse floco biológico, ele não precisa de muito produto não, tá? Ele vai desidratar super bem. Então, um pouquinho de polímero lá da Matrix já resolve. O grande problema para desidratação de lodo é quando o floco está com bulking viscoso. Tá? O que é o bulking viscoso? A formação dos flocos biológicos se deve à produção que as próprias bactérias têm de EPS, que são polímeros extracelulares, ou seja, são polímeros naturais. Poxa, então não é bom? Maravilhoso. Não precisa nem usar o polímero. Só que tudo em excesso faz mal, né? Então, em condições de bulking viscoso é o quê? As bactérias, por estarem estressadas, porque você pensa o quê? Bactéria também estressa, né? Entrou um efluentezinho mais tóxico, ih, estressou. Tá faltando nutriente, tá em desequilíbrio, ela vai produzir mais. Tá faltando carga orgânica, ela estoca ali, né, umas proteínas extras e começa, então, a produzir mais porque ela tá vendo o que tá faltando. E isso deixa o lodo literalmente gelatinoso. Não sei se você já viu isso em campo. É horrível. Já presenciamos. Né? Então, assim, eu vou mostrar aqui, né, um bulking viscoso, é esse floco que você vê essa característica mais acinzentada ao lado. Muitas vezes o analista não consegue ter essa percepção, então a gente tem que fazer o teste do nanquim. Você coloca uma gota do nanquim em uma gota de lodo, né, do seu tanque biológico, cobre com a lamínula e agora você coloca o nanquim. E à medida que ele vai penetrando, se você tiver com excesso de EPS, ele não deixa o nanquim penetrar. Entendeu? Então, isso é um teste muito baratinho. Vai ali na Calunga, compra um nanquim, faz o teste. Esse teste é maravilhoso e se der positivo, que nem vocês estão vendo aí no vídeo, onde não entra nada, aí você está em sérios apuros, mas aí você chama a Matrix. O lodo biológico realmente é um dos lodos que também aparece para nós como uma causa, assim, uma das mais representativas, assim, dos atendimentos técnicos que entram para nós. Lodo físico-químico tranquilo, coloca centrífuga, prensa, roda, que é uma beleza, né? A não ser que esteja com algum desequilíbrio de pH ou uma carga errada também. Mas o lodo biológico é mais chatinho, especialmente quando tem esses problemas, né? Então, assim, trabalhar com um polímero tradicional, pode-se dizer que hoje em dia até polímero commodity quase, porque tem de tantas variedades, muita gente às vezes trabalhando até com o mesmo polímero, né? Então, assim, o grande diferencial da Matrix e o que facilita muito o nosso trabalho técnico, né, e também para efetivar uma venda, uma parceria mesmo, é ter um portfólio completo. Então, facilita muito, porque, assim, não é só um polímero de baixa, média e alta carga. Entre essas cargas, tem variação de peso molecular, né? Tem variação de cadeia, se é cadeia linear, se é cadeia ramificada. O peso molecular é muito importante para o lodo biológico, porque o lodo biológico ele é mais sensível, ele é mais levezinho. Então, ele realmente precisa ter uma estrutura, uma resistência para tu conseguir fazer o deságue com eficiência. Senão não vai conseguir desidratar, né? Ele vai acabar arrastando, vai sair o clarificado com lodo. Então, assim, é um processo que não vai performar. Então, realmente trabalhar com o polímero correto, alta carga, alto peso molecular, muitas vezes com uma cadeia ramificada, vai conseguir fazer o processo funcionar. Então, via de regra, como a gente já passou muitos apuros e já tomou muito na cabeça também, a gente aprende, né? Já começa ali mais engatilhado na solução, né? Exato. E é fácil, relativamente fácil a gente ter uma condição atípica para o lodo biológico, porque nos nossos episódios a gente conversou
Como é difícil a gente chegar em uma estação e você roda diversas empresas e você, além de ter o equipamento, você tem uma pessoa extremamente capacitada para interpretar o que ela vai estar olhando naquele equipamento, para analisar o lodo de maneira técnica, etc. Das, sei lá, 10% das empresas que tiver isso aí, talvez vai ter aquela pessoa super especializada que vai ter o controle na mão, né? Mas é muito difícil a gente ter isso. E que vai ter paciência também, né? Porque como às vezes a estrutura ela não está adequada para fazer o trabalho. E aí a pessoa tem que ir atrás para, né, levantar a energia para realmente fazer um estudo e conseguir... E tem as rotinas operacionais ainda para encaixar no meio de tudo isso, né? Então, tenho a Ana com vocês aí também para... Eu tenho 2 observações. Sempre tem 2, vai falando e vai lembrando. Uma coisa que ela falou, né? Se não desidratar direito, volta um pouquinho de sólido. E normalmente esse permeado que sai da centrífuga, por exemplo, volta para o tanque de geração ou lá para o início do processo. E existe uma espuminha que forma, aí você vê, né? Tá tudo linkado. Uma espuma que forma, ela parece uma pedra pómez. E essa espuma, ela é devido a não ter desidratado direito. Aí essas partículas fininhas vão se acumulando na superfície, porque elas não decantam, e forma uma espuma chatinha, feia pra caramba, né? E outra observação que eu acho super importante, que eu já vi muitas empresas errarem nisso, é misturar os 2 lodos, do primário com o secundário. Quando é uma ET bem pequenininha, a gente percebe que não tem tanto problema. Mas em estações grandes, cara, não adianta. Tem que separar, porque às vezes é água e óleo. Não dá para misturar mesmo. Aí, por que meu lodo não desidrata bem? Porque você caiu no erro de misturar. Ele vai compensar em produto. E tem outra observação também, né? Porque agora eu vou entrar na onda das observações. Quando faz a mistura, nem sempre é uma mistura padrão. Então tem mais uma variável. Porque, agora tá entrando 10% do meu lodo do biológico no fisicoquímico. Muito comum. Agora resolvi colocar só o do biológico. Mas o polímero não funciona, o equipamento não funciona. Aí chama todo mundo e, na verdade, é algo que poderia resolver na fonte também, que é separando, né? Então... E às vezes as pessoas que estão controlando esse processo não conseguem ter essa visão. Porque daqui a pouco a economia está em separar essas linhas, separar os dias ou ter um tanque um pouquinho maior para armazenar e poder fazer essa divisão no mesmo equipamento. Porque daqui a pouco eu estou compensando em produto químico, eu estou aos poucos prejudicando meu sistema porque esse clarificado que não está ajustado ou está ajustado na compensação de produto, ele está voltando para ser tratado. E ninguém... Olha, eu não conheço nenhuma empresa que calcula a carga que está voltando para fazer essa composição de carga para ajustar o tratamento. Então, tem alguns ajustes que, no final das contas, eles vão valer a pena. Né? As empresas, às vezes, não sabem nem a vazão que estão operando, né? Quem dirá o quanto que está retornando. Parece absurdo. Se querem complementar com alguma coisa, eu acho que a gente destacou muito que, antes de olhar, talvez, o equipamento, a gente tem vários passos atrás para alinhar, né? Preciso ter o controle da minha estação, preciso saber se o lodo está adequado, eu preciso saber se o produto está adequado, saber se eu consigo manter a proporção de um lodo físico-químico junto com o biológico, entender se eles são compatíveis, daqui a pouco eles não são, fazer um e a gente teste tem que prévio, separar. Né? Antes de fazer projeto, antes de tomar qualquer iniciativa de investimentos também, né? Se antecipar. Alguma observação que surgiu na cabeça? Zeramos as observações. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente está postando vários episódios aí que a gente fez aqui na feira. Se vocês tiverem recomendações de mais conteúdos, avisem que a gente vai chamando as meninas aí e vai tirando as dúvidas de vocês. Também, né? A ideia é fazer todo mundo crescer e conseguir não ter dor de cabeça. Né? Então, exatamente. Precisou de consultoria, você sabe quem chamar. Precisou de produto, você sabe quem chamar também. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. De bola.